Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do curso de férias Teologia da Adoração. Esta é a nossa segunda aula, que teremos como tema a teologia bíblica da adoração, cultuando a Deus como Ele orienta e deseja. Nós vemos, baseados nesse livro de David Peterson, da editora Vida Nova, e nós temos já na introdução do livro um conceito bem definido sobre adoração. A adoração é a atividade suprema da Igreja cristã e a única indispensável. No céu, quando todas as outras atividades tiverem desaparecido, somente a adoração permanecerá, assim como o amor a Deus expressado por ela. Portanto, com mais rigor do que qualquer outra atividade, menos essencial da Igreja, a adoração deve ser avaliada e dirigida pela revelação em que a Igreja está fundamentada. Então, nós vemos aí a importância de se aprofundar sobre esse tema da adoração. Nós vemos na sequência o que a adoração realmente é. No discurso comum, a adoração cristã é normalmente identificada com certas atividades religiosas públicas, como ir à igreja ou, de maneira mais específica, cantar hinos, fazer orações, ouvir sermões ou participar da ceia do Senhor. Entretanto, poucos negariam que as devoções particulares são um aspecto importante da adoração. As Escrituras indicam de várias maneiras que um relacionamento autêntico com Deus se baseia em uma vida de oração e adoração pessoais. Então, a gente percebe que todas essas atividades religiosas que são públicas, que nós mencionamos aqui nesse trecho, são atividades que fazem parte da adoração. Então, todas essas devoções particulares ou expressões coletivas de louvor ao Senhor, elas fazem parte da adoração também. Nós dissemos na aula anterior que também a adoração ela deve ser sempre tida como estilo de vida. Nós vemos aí também algumas palavras com relação ao ponto de partida tradicional para as análises sobre a adoração cristã, tem sido a observação que a palavra inglesa worship, adoração, significa, por derivação, to attribute worth, atribuir valor, sugerindo que adorar a Deus é atribuir a Ele valor supremo. Então, é o que nós vemos como um dos conceitos da adoração a Deus, que é atribuir valor a Deus. O fato de algumas formas de adoração no Antigo Testamento serem consideradas inaceitáveis por Deus é um lembrete de que aquilo que nos parece impressionante ou apropriado pode ser ofensivo para Deus. Então, a maneira de adorar a Deus, como adorar a Deus, ela está descrita nas Escrituras Sagradas. E nós percebemos que o próprio Deus, ele estipula padrões para essa adoração. Nós vemos também que há um amplo vocabulário na Bíblia que pode contribuir para o nosso entendimento de todo o tema ou doutrina da adoração. Então, a gente percebe no estudo do Antigo Testamento e chegando até o Novo Testamento, nós percebemos que há todo um vocabulário para contribuir para o nosso entendimento de todo o tema ou doutrina da adoração. A adoração é uma orientação de vida. O tema da adoração é muito mais central e significativo na Bíblia do que muitos cristãos imaginam. Está intimamente associada a todas as ênfases principais da teologia bíblica, como criação, pecado, aliança, redenção, povo de Deus e esperança futura. Longe de ser um assunto sem importância, está relacionado à questão fundamental de como podemos ter um relacionamento correto com Deus e agradá-lo em tudo o que fizermos. Essa é a orientação que nós temos, que é a adoração integral como estilo de vida. A teologia da adoração expressa as dimensões de uma orientação de vida ou de todo um relacionamento com o Deus vivo e verdadeiro. Isso se torna ainda mais claro quando examinamos o tema da adoração no Novo Testamento.
a gente percebe também que o povo de Deus, o cristianismo, ele tem suas bases no judaísmo. E ele carrega alguns rituais, e os primeiros cristãos parecem ter uma compreensão de que devem levar alguns rituais religiosos para o cristianismo. E a gente sabe que isso foi definido no Concílio de Jerusalém, nos primeiros anos da igreja primitiva, e de que foi colocado de lado para que realmente recebesse os gentios nas suas igrejas, né, quando eles se convertiam ao cristianismo. E o cristianismo termina deixando de lado e não é mais um novo judaísmo, porque não aceita mais a circuncisão e outros rituais religiosos do judaísmo. Nós vemos também que aqui, como a gente tinha comentado, né, no texto do livro, o cristianismo surgiu em uma época em que os autores judeus e pagãos estavam interpretando um modo novo as antigas ideias sobre adoração. Então, nós percebemos isso, de que a adoração aos deuses pagãos tinha um padrão definido por cada religião, por cada povo que estava também adorando esses deuses. Os primeiros discípulos foram atraídos para o que se pode chamar de relacionamento de adoração com Jesus Cristo, com base em suas palavras e ações que culminaram em sua morte e ressurreição e no subsequente derramamento do Espírito Santo. Nós percebemos que o próprio Jesus tinha uma teologia própria da adoração em vários ensinamentos dele. Um dos exemplos que nós temos é justamente a questão da conversa que ele tem com a mulher samaritana no Evangelho de João, capítulo 4. A adoração no Novo Testamento é uma categoria abrangente que designa toda a existência do cristão. Ela acompanha a resposta de fé sempre e onde essa resposta for manifesta. Por isso, nosso entendimento tradicional de adoração, como restrita à reunião comunitária no culto, em lugar e horário determinados, para a cerimônia e a proclamação, não serve mais. Não é isso que o Novo Testamento fala sobre adoração. Então, é o que a gente está querendo trazer aqui, de que a adoração ela vai trazer o ensinamento no Novo Testamento já mais amplo do que somente uma reunião com lugar e horário determinados. Nós vemos aí que esse livro ele tem uma forma diferente de abordar. Não é mais um livro de que vai mostrar alguns conselhos sobre como melhorar o culto no próximo domingo. No entanto, nós cremos que temos muitos livros sobre isso. Então, esse livro ele se propõe a mostrar que esse assunto deve ser abordado de uma forma mais profunda e teologicamente. Então, nós passamos aí para o capítulo 1. Também a gente vai mencionar que os deuses pagãos tinham uma forma de serem adorados. Todas as nações ao redor de Israel tinham essa questão de que nós fomos criados para adorar a um ser superior. E as nações pagãs também tinham seus próprios deuses, uma multiplicidade de deuses, não é? Mas tinha um padrão também de adoração. E tanto que nós temos ali na mitologia grega alguns deuses que são adorados com nomes específicos e também atividades específicas, né? Eles tinham Deus da agricultura, Deus para cada problemática humana. Nós temos também, dentro da mitologia grega ainda, a questão do Monte Olimpo, que era o lugar da reunião dos deuses. Nós vemos aí no capítulo 1 o encontro intenso com Deus no Antigo Testamento. Então, a gente vê aí uma teologia da adoração precisa considerar temas fundamentais como revelação, redenção, a aliança de Deus com Israel
e o chamado para que seu povo viva como uma nação distinta e separada. O ensino bíblico fica claro quando se estabelece a ligação entre esses temas e a adoração, e essa relação é identificada até o Novo Testamento. Isso se torna ainda mais evidente quando as perspectivas bíblicas são comparadas com as práticas e o pensamento pagão do mundo antigo. Nós vemos também, na parte da adoração e revelação, que havia lugares sagrados no mundo antigo, né? Como a gente mencionou até agora, o Monte Olimpo, na mitologia grega, não é? Que permanecia afastado do mundo humano. A maior preocupação das pessoas no mundo antigo era descobrir onde encontrariam a presença de um Deus, bem como saber os nomes dos deuses, para que pudessem se aproximar e estabelecer comunhão com eles. Dentro ainda da conversa de Jesus com a mulher samaritana, nós vemos a preocupação dela em saber o local adequado para a adoração. No Monte Gerizim, como os samaritanos falavam, ou no Templo de Jerusalém. E Jesus, ele dá um ensinamento muito interessante sobre a questão da adoração, de que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Não é? Então, a gente vê esse paralelo entre os deuses pagãos e o Deus de Israel. A gente percebe que o Deus de Israel que faz alianças com o seu povo. Então, Deus começa essa questão de ter um povo exclusivo para a sua adoração com o chamado de Abraão. Não é? Então, isso aí Deus prepara um povo a partir de Abraão, Isaac, Jacó e seus descendentes, prometendo transformá-los em uma grande nação. Eles deveriam possuir a terra de Canaã e ser especialmente abençoados por Deus, para que todos os povos da terra fossem abençoados por meio deles. Dessa maneira, tornava-se claro que um relacionamento com o verdadeiro Deus poderia ser desfrutado apenas com base em sua própria revelação na história. Então, o próprio Deus, ele faz esse chamado a começar a formar uma nação a partir da família de Abraão. Uma característica da religião no Antigo Testamento era que, quando Deus se revelava, havia mais do que demonstrações de poder em fenômenos naturais ou sobrenaturais. As palavras de promessa e exigências em forma de alianças estão no centro dos encontros de Deus com os patriarcas. Então, Deus faz uma aliança, né, a partir de Abraão. Abraão, Isaac e Jacó construíram altares por toda Canaã para sinalizar os lugares em que Deus se manifestou a eles com vários nomes. O sacrifício não era oferecido em um lugar que fosse mais conveniente, mas apenas naqueles lugares específicos escolhidos pelo próprio Deus. Então, e de significado para alguma coisa que estava ocorrendo naquele momento. Então, a gente vê que, a partir dessas manifestações divinas e desses sacrifícios que eram oferecidos, tinha um lugar específico para que Deus se revelasse e que ele orientava o seu povo a estar realizando. A adoração e redenção. A adoração do povo de Deus na Bíblia é singular por ser apresentada repetidamente como oferecida por aqueles que foram redimidos. A gente vê apenas quem foi chamado por Deus, separado por Deus, que oferece essa adoração específica. A adoração aceitável não começa com a intuição ou a criatividade humana, mas com a ação de Deus. Os primeiros livros da Bíblia enfatizam a iniciativa de Deus em revelar seu caráter e vontade para seu povo, redimindo-o de outros senhores para servir a Deus com exclusividade. E a gente vê de que o padrão que Deus estabelece para a adoração, ela é mostrada desde o Monte Sinai, né, quando Deus fala ao seu povo através de Moisés e que estabelece todas as leis, partindo dos 10 mandamentos, que já começam com como Deus exclusivo e que quer ser adorado e que
rejeita a adoração a outros deuses. Então, Deus é um Deus exclusivo e ele exige a adoração exclusiva do seu povo. A gente vê isso, o livro de Êxodo tem importância especial para o nosso estudo, porque estabelece uma clara relação entre o padrão israelita de aproximação de Deus e o seu propósito redentor para seu povo. Deus separa aquele povo, ele livra do cativeiro, da escravidão no Egito, e mostra que a libertação desse povo ela está intimamente ligada à separação de um povo para sua exclusiva adoração. Então, o próprio Deus diz a Moisés, né, quando tirar o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. Né? Então, é importante a gente relatar aqui de que o povo de Deus ele foi exclusivo, foi separado para adorá-lo e exclusivamente. Não tem como. Tem também um fator comum nas três expressões que descrevem a vocação de Israel aqui. Meu tesouro pessoal, um reino de sacerdotes, uma nação santa, é um povo de exclusiva propriedade de Deus. Então, esse povo ele está sendo chamado para a santificação, para o adorar. Aí a gente vê também essa parte da transmissão das palavras de Deus. O restante do livro de Êxodo 19, né, trata dos preparativos especiais dos israelitas para seu encontro com Deus e do relato da verdadeira teofania ou manifestação de Deus a eles. Então, Deus começa a preparar esse povo. Êxodo 20 reforça a ideia de que o relacionamento de Israel com Deus não deveria ficar na dimensão do mistério e do irracional. Eles tinham de desfrutar de uma comunhão pessoal e ética com aquele que lhes transmitiu suas 10 palavras ou mandamentos, como parte integral da experiência plena de vir até eles. E aí, a partir desse momento, Deus começa a estabelecer os padrões para o culto. A gente vê aqui a adoração e o culto. Como outras nações no mundo antigo, Israel expressava seu relacionamento com Deus por meio de rituais e sacrifícios, usando áreas sagradas e dependendo da mediação de sacerdotes. Em outras palavras, a expressão da experiência religiosa em ações externas concretas realizadas na congregação ou comunidade, de preferência por representantes oficialmente designados e em formas estabelecidas. Deus institui o sacerdócio, né? O sumo sacerdote Arão e os sacerdotes, os filhos dele, que são chamados para fazerem parte dessa organização do culto. Em contraste com os diversos cultos no paganismo, vemos em Deuteronômio 12 um culto nacional com um único santuário. Mais tarde, os profetas condenariam qualquer rompimento com esse ideal, considerando indicativo de declínio espiritual. O culto tinha uma função religiosa e social muito importante, distinguindo as áreas do sagrado e do profano, integrando o indivíduo à comunidade do povo de Deus e lembrando a comunidade santificada o fundamento e o significado de sua vida em relação a Deus. A gente vê que começa também a questão da importância do tabernáculo. A construção do tabernáculo foi já um protótipo do que seria um lugar para a adoração exclusiva de Deus. E aí a gente percebe que até mesmo nos detalhes, Deus estabelece as medidas e os materiais que devem ser feitos e os objetos que estarão dentro do tabernáculo. Então, como um protótipo, né, uma coisa ainda para aquele momento que as pessoas ainda estavam, o povo de Israel ainda estava em peregrinação pelo deserto, o tabernáculo ele servia neste momento. Então, com um mobiliário exatamente segundo o padrão que Deus lhe mostraria, para que o próprio Deus pudesse habitar. Até a arrumação desse tabernáculo, com seus elementos, com seus equipamentos, ele estava dentro de uma orientação dada por Deus. Né? Em alguns contextos do Antigo Testamento, a arca, sem nenhuma menção ao tabernáculo, é especificamente o símbolo da presença contínua de Deus com o seu povo,
como a arca era um baú que continha as tábuas da aliança, certamente também representava as palavras de Deus para os israelitas e, portanto, seu governo sobre Israel. Então, a arca do testemunho também se identificava com a própria presença de Deus. Nós vemos vários relatos de que a arca de Deus, ela, quando era afastada ou subtraída do povo de Deus, ela causava muitos problemas espirituais ao povo. Então, o tabernáculo foi planejado para fornecer uma expressão portátil da presença de Deus com seu povo, a ser estabelecida no centro da vida de Israel, na marcha do Sinai para a terra prometida. Então, o tabernáculo ficaria no centro do acampamento e forneceria os meios pelos quais toda a vida deveria estar relacionada a Deus, com seu pátio externo, lugar santo e lugar santíssimo, onde apenas o sumo sacerdote poderia entrar no dia da expiação. Uma vez por ano, ele representava a santidade de Deus, que habitava no meio de Israel. Então, nós vemos aí todo um sistema de sacerdócio, o sacrifício que deveria ser feito, como deveria ser feito, os tipos específicos de vítimas para serem sacrificadas. No sacrifício orientado por Deus, não havia sacrifício humano, somente de animais, para a expiação de pecados, que eram feitos sempre, periodicamente. E nós vemos que o nome de Deus, a presença de Deus, então, de que toda a narrativa do Sinai, né, do Monte Sinai, iniciada no capítulo 19, ela aponta para justamente a questão da adoração, e a gente vê que a adoração como sistema de sacrifícios também, estabelecido, não é, até o início do Novo Testamento, quando essa prática ela é abolida, é colocada de lado. Né? Nós temos também as festas sagradas, o sábado, o louvor a Deus. Alguns salmos relatam atos específicos de Deus, outros louvam de forma mais geral pelo que ele é ou pelo que ele faz de maneira constante na natureza e na história. Então, a gente vê um padrão no sistema desses sacrifícios, né, já orientados no livro de Levítico, especificamente. Então, tinha a questão da purificação e, consequentemente, quando passamos a esse período histórico do povo de Israel, nós passamos já para a questão do templo, né? A adoração e o templo de Jerusalém. O templo também, assim como o tabernáculo, o templo também ele foi estabelecido sobre normas e padrões dados pelo próprio Deus. Tanto que o rei Davi gostaria muito, o desejo do coração dele era de construir esse templo para o seu Deus. Mas o que acontece é que Deus estabelece, Deus é que toma a iniciativa. E ele deixa esse trabalho a cargo do rei Salomão, seu descendente, seu filho. Então, o propósito com o templo, a gente sabe que a presença de Deus ela não pode ficar dentro de quatro paredes, mas essa presença de Deus, naquele momento do culto, quando o povo chegava para adorar a Deus, e essa foi a intenção de Salomão na construção, na dedicação de tanta dedicação do seu governo para construção desse templo, como um lugar de habitação terrena de Deus. Mas nós sabemos que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Então, mas aquele momento de ter um local terreno para que as pessoas pudessem chegar e adorar o seu Deus, prestar o seu culto coletivamente, era de muita importância para o povo de Deus. É importante observar que há um jogo de palavras com o substantivo casa nessa passagem aí de 2 Samuel. O Senhor estabeleceria o governo da casa de Davi sobre Israel, e então o filho de Davi construiria uma casa para Deus. Isso indica que o templo não deveria ser visto como uma consequência automática do sucesso político de Davi,
não poderia ser simplesmente entendido como uma aprovação divina da autoridade do rei, como era normal no mundo antigo. Então, aquela construção ela deveria ser estabelecida pelos padrões do próprio Deus. Nós falamos que também os olhos e o coração de Deus sempre estariam nesse templo. Então, o próprio Salomão, ele na sua oração de inauguração do templo, ele pede a Deus que as orações feitas naquele lugar sejam ouvidas pelo próprio Deus. O templo significava que havia um futuro para Israel como povo de Deus, porque o próprio edifício expressava que Deus manteria a promessa de sua aliança, permanecendo com eles e abençoando-os também. Então, nós vemos aí a questão do templo. No capítulo 2, nós vamos observar algumas palavras que a adoração é honrar ou reverenciar algo ou alguém como um ser ou poder sobrenatural, ou como santo, considerar ou aproximar-se com veneração. Nós vemos aí o respeito, a veneração, a honra que pode ser dada a várias pessoas também, não é? Como reis, autoridades e até anjos, mas a adoração ela deve ser exclusiva para o próprio Deus. Então, nós percebemos que a questão serviço e respeito a Deus é uma disposição do coração adorador. Então, e que também denota homenagem, submissão. Então, é uma resposta espontânea do adorador a Deus quando ele está diante da adoração a Deus, do próprio Deus, das suas maravilhas, dos seus milagres. Então, a questão do capítulo 2 todo vai permear sobre a adoração e a veneração, a homenagem, a honra e toda a submissão dos adoradores a Deus. Nós estamos encerrando este momento e esperamos que vocês possam realmente estar compreendendo toda esse tema tão interessante que é a teologia bíblica da adoração. Até a próxima aula.